Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aproveitar que vocês estão em pé, abra suas Bíblias comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Hoje terminaremos o capítulo 7, então faremos a leitura e a exposição do verso de número 25 ao verso de número 40. Deus chama cada um para uma coisa, né? Deus não me chamou para cantar. Eu me empolguei cantando e atrapalhei a equipe de louvor todinha, né? Vocês veem como cada um tem que ficar onde Deus chamou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, do verso 25 a seguir. Me acompanhe visualmente na sua Bíblia, por favor. A versão que eu utilizo hoje é a ARA, Almeida Revista Atualizada. A palavra de Deus diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Muito bem, é nesse texto que eu estou enroscado hoje aqui. Que Deus nos dê graça. Vamos orar. Ore por mim, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado a prestar o culto que lhe é devido desde manhã. O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido bom com o teu povo. Obrigado porque estamos em um local que o Senhor tem nos dado e em um país em que
ainda temos liberdade para nos unirmos aqui e adorarmos ao Senhor. Este culto se trata do Senhor, ó Deus, e nós te louvamos por isso. Pedimos em favor daqueles teus servos que estão em tantos lugares que não têm essa liberdade, em que não podem se reunir como corpo do Senhor. Que o Senhor dê a eles coragem e um meio como se reunirem, a fim de prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. Senhor, estamos diante de um texto tão difícil, tão delicado, de assuntos tão nevrálgicos, e pedimos que o Senhor possa nos conduzir nesta manhã, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito nos ilumine, que a tua graça esteja sobre nós e que haja compreensão em nossa mente e coração, que o Senhor possa nos dar aplicações relevantes para as nossas vidas, a fim de que a sua palavra seja verdade em nós e por meio de nós. Fala conosco, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Nós tivemos algumas pausas, nos domingos em relação à carta aos Coríntios. Esta é a quinta exposição do capítulo 7, fechando o capítulo 7. Eu quero fazer uma retrospectiva para que nós possamos nos situar do que é que está acontecendo aqui no capítulo 7 da carta aos Coríntios. Os irmãos se lembram que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo escreve respondendo uma carta que os irmãos enviaram para ele com algumas dúvidas da vida cristã. Como é que nós devemos nos portar? Como é que nós devemos direcionar a nossa vida agora que estamos em Cristo? Da onde viemos, Paulo? Era uma situação muito bagunçada, uma escuridão, um local longe de Deus. Viemos de culturas diferentes, viemos de situações diferentes e estamos em uma cidade que contribuía para tudo isso. Os irmãos se lembram que a cidade de Corinto é uma cidade extremamente promíscua, Lembrem-se do verbo cunhado a partir da cidade de Corinto, que era corintianizar, que significava o quê? Deixar alguém imundo, impuro, devasso, longe de Deus. E aí é nessas circunstâncias que Deus resolve plantar sua igreja ali, naquele local. Deus chama pessoas a partir dessa situação. Deus escolhe pessoas assim. Perceba que não é muito diferente de nós. Nós viemos de lugares assim, de vidas assim, de situações assim, e Deus quis nos salvar. E esses irmãos estão com dúvidas. Como é que eu me porto agora? E o capítulo 7 é então o capítulo em que Paulo está respondendo algumas perguntas, como: eu devo me casar? Vale a pena me casar? Quando eu devo me casar? Quais são as minhas obrigações em me casar? E ao longo dessas exposições do capítulo 7, nós fomos respondendo boa parte dessas perguntas, Os vídeos, a maioria dos vídeos já estão lá no canal da igreja, Michel? Então, se você perdeu algumas dessas exposições, você pode ir ao canal da igreja, e a minha expectativa é que todo membro dessa igreja seja inscrito no canal lá da nossa igreja no YouTube, para que você possa sempre receber as notificações de quando os vídeos chegam lá, E tinha outras perguntas, como: posso me divorciar quando eu quiser? Não acordei, não gostei do que eu olhei do lado, posso me divorciar? Então ele tinha essa dúvida. E se estiver casado com um ímpio ou com uma ímpia, como me portar? Tem também, Paulo responde. Qual é a duração do casamento? Paulo responde. E hoje essa pergunta está aí sublinhada, porque é dela que trataremos. Qual é o papel dos pais no casamento dos filhos? Ainda que Paulo faça algumas retrospectivas aqui do que ele já havia falado, ainda que ele volte em alguns assuntos, em algumas dúvidas, para reforçar, porque tem conexões, entretanto, a principal ênfase desse parágrafo que nós lemos agora é: qual é o papel dos pais
no casamento dos filhos. Como é que o pai pode ajudar ou atrapalhar a vida matrimonial de um filho? Mas pastor, a minha filha ainda é bebê, está no meu colo, a pequena Sofia, eu posso desde agora ajudar o matrimônio dela? Sim, pode ajudar ou pode atrapalhar, olha só. Então, como é que eu lido? Mas pastor, meu filho e minha filha já têm mais do que 20 anos, né, tal, mais do que 18 anos, e aí eu posso, qual é a influência que eu tenho? Sim, ainda tem muita influência, pode já ter atrapalhado muito, ou já pode ter ajudado muito, ou ainda pode ajudar muito, ou atrapalhar muito. Então, qualquer coisa que tiver, qualquer idade que tiver, entra aí, né, nesse meio, então os pais ainda podem ajudar ou atrapalhar. Essa é a questão. Uma outra retrospectiva que eu quero fazer com os irmãos, né? Uma outra lembrança é por que os irmãos tinham essas dúvidas? Os irmãos tinham essas dúvidas por quê? Ora, por causa do contexto cultural judaico, contexto cultural greco-romano, a perseguição imposta pelo governo, né, pelo Império Romano, e o protognosticismo, que dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Então, se Deus é espírito e ele salva almas, então Deus não está preocupado com o que eu faço com o meu corpo. Eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Eu posso ter uma vida do jeito que eu quiser. O meu casamento eu posso levar do jeito que eu quiser. Deus não está preocupado como é que eu lido com o meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos. Eu posso ter quantas esposas eu quiser, porque no final das contas, o que Deus veio salvar só a minha alma. Essa carne vai ser destruída mesmo, vai voltar para o pó. Então, o que acontecer com ela, Deus não está preocupado. Isso é um erro imenso. Isso tem implicações terríveis para a vida cristã. E aí, então, Paulo lida com tudo isso. Que Deus nos ajude. Então, a minha expectativa é que sua Bíblia esteja aberta, mas caso não, eu farei a projeção dos textos aqui para que nós possamos olhar. Alguns eu passarei de modo mais rápido, porque é apenas Paulo reforçando aquilo que já havia dito em parágrafos anteriores, e outros eu me deterei com mais tempo, sendo o alvo da exposição dessa manhã. Olhem só, o modo como Paulo abre esse parágrafo é um modo como muitos liberais têm acusado a Bíblia de que a Bíblia não é palavra de Deus. Está vendo? A Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia tem algumas partes que é palavra de Deus, mas nem tudo o que está na Bíblia é palavra de Deus. Por exemplo, isso que Paulo vai começar a dizer aqui no capítulo 7, a partir do verso 25. Por quê? Porque ele está deixando bem claro, com respeito às virgens, isso quer dizer o quê? Com respeito às moças que nunca tiveram nenhum relacionamento, eu não tenho mandamento do Senhor. Então quer dizer o quê? Deus não deixou absolutamente nada, o Senhor não deixou absolutamente nada, e o que nós teremos daqui para frente não é nada mais, nada menos do que a opinião de um homem. E se é a opinião de um homem, isso não é relevante para nós. Então, o que Paulo está fazendo aqui é respondendo à dúvida de uma igreja, não a partir de uma inspiração de Deus, não a partir da palavra de Deus, não a partir daquilo que o próprio Senhor Jesus disse, mas a partir da sua opinião. Então, o que nós lermos daqui para frente, fique tranquilo, você não precisa seguir, porque não é Deus que está falando com você. Quem diz isso, é óbvio, são os liberais. E liberais são sempre assim, liberais são parasitas. Eles não produzem nada. Eles distorcem o que está produzido. Eles não constroem nada. Você conhece alguma instituição teológica fundada por liberais? Não existe. Eles se infiltram como parasitas e acabam com a instituição de modo a torná-la uma instituição liberal. É assim que funciona, ok? Você pega, por exemplo, a Faculdade de Teologia Metodista. Nem sempre foi liberal. Nos seus primórdios não foi.
mas infiltrou-se liberais e hoje é liberal, ok? Mas olhem só, o que Paulo está deixando bem claro aqui, não é que Deus não se preocupa com isso. Não é que Deus não tenha uma palavra sobre aqueles que ainda não se casaram e não se relacionaram. O que Paulo está deixando claro é a sua honestidade em dizer: Cristo não teve uma situação em que ele precisou responder sobre isso. Mas eu agora, diante dessa situação, eu dou uma opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. A construção gramatical que Paulo faz aqui no final desse texto deve ser entendida da seguinte forma: aquilo que eu estou falando com vocês, ainda que o Senhor não tenha tratado, eu estou falando a partir da inspiração dele, eu recebi dele, isso é misericórdia dele. Possa ser que o modo como eu fosse dar a minha opinião, em outras palavras, poderia ser uma opinião fortemente influenciada pela cultura judaica, mas o que eu quero aqui é dizer a vocês que eu sou fiel a partir daquilo que eu recebi do Senhor, da capacidade de discernir as coisas no Senhor. Então, a fim de que fique bem claro para nós, o que leremos a partir do verso 25 do capítulo 7, não se trata de uma opinião de um judeu, não se trata da opinião de um homem, se trata da influência da palavra de Deus que foi soprada pelo apóstolo Paulo, através de Paulo, na mente de Paulo, e Paulo está aqui dando esse conselho, essa orientação do Senhor. Por isso é que Paulo faz essas conexões com aquilo que ele já havia dito, porque o que Paulo quer deixar bem claro é: do mesmo modo como eu dei esses conselhos, que ele está repetindo, eu estou dando também esses outros. Em outras palavras, ele está dando, da mesma forma como Deus me inspirou nos outros, esse aqui sobre esse assunto é o mesmo. Essa é a razão pela qual ele faz a reafirmação, né? Eu acho que foi assim que eu pus isso. Reafirmação de orientações. Olhem do verso 26 ao verso de número 28. Considero por causa, lembre-se, ele já havia dito isso antes, por causa da angustiosa situação presente. Qual era a angustiosa situação presente? A perseguição que o Império Romano estava imprimindo sobre os cristãos. Ser bom para o homem permanecer assim como está. E assim como está, como? Está casado, não procure separar-te. Está livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Assim, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Lembre-se, esse pequeno trecho aqui, do verso 26 ao verso de número 28, Paulo já havia falado ao longo do capítulo 7. Ele já havia falado que era bom que o homem não tocasse em mulher. A propósito, ele começa o capítulo 7 assim. Ele já havia falado que, entretanto, se o homem casar, não está pecando. E ele já havia dito que para as mulheres também, porque ele já tinha dito tanto para o homem como para a mulher: se a mulher quiser casar, não peca. Entretanto, ele está dizendo aqui: olha, mas saibam que vocês, casando, sofrerão angústias na carne. Ora, se nós formos coerentes com o pensamento do apóstolo Paulo, ele está falando da angústia por conta de ter a sua família sofrendo para a perseguição. Alguns brincam a partir desse texto, dizendo: quem casa sofre.
é verdade essa brincadeira, né? Que o cônjuge produz angústias no outro, né? A vida de casado produz essas situações? Mas nós não podemos de modo algum utilizar esse texto para isso. Paulo está fazendo essa reflexão a partir de um contexto de perseguição. Agora, olhem só, se isso é verdade, Paulo está seguindo o seguinte raciocínio: eu preciso mostrar para vocês que este princípio de dedicação ao Senhor deve ser aplicado em outras situações da vida. Lembrem-se, Paulo já tinha feito isso nos parágrafos anteriores? Sim. O que é que ele tinha feito como aplicação desse princípio em outros parágrafos? Ele falou, por exemplo, sobre o escravo, lembra? Se você foi chamado escravo, ora, fique assim. Mas se tiver oportunidade de se tornar livre, o seja. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus é a razão da sua vida. Porque seja você livre, se você é escravo, você está livre no Senhor. E se você é livre, você é escravo do Senhor. Porque o que é que importa? O Senhor. Então, como é que ele faz essas aplicações agora em outras circunstâncias da vida? Olha o que ele diz, verso de número 29 ao verso de número 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. E aqui eu quero dar uma pausa. Paulo, você disse isso mesmo? Estaria o apóstolo propondo assim, você que é casado, haja como se não fosse casado. O que isso quer dizer? O que Paulo quer dizer com isso, pelo amor de Deus? O que significa para um casado agir como se não fosse casado? Olha, se a gente fosse responder a partir do nosso contexto, do nosso dia, hoje, estaria o apóstolo propondo para que algum casado fosse alguém que se considerasse como solteiro? Que vivesse uma vida de solteiro? Como se não tivesse uma mulher ou um homem? Estaria Paulo propondo esse tipo de promiscuidade? E a resposta é óbvia, um sonoro não. Do que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui a partir de um princípio que está regendo todo o capítulo 7. Qual é o princípio que está regendo o capítulo 7? Independente da situação em que você vive, o Senhor tem que estar acima de todas as coisas. O seu compromisso com o Senhor deve estar acima de todas as coisas. E o que Paulo faz aqui é uma suposição de algo terrível. Suposição essa que ele já tinha feito anteriormente. Lembram-se quando ele disse assim: se uma irmã estiver casada com um ímpio, e esse ímpio olhar para ela e dizer, eu não te quero mais porque você serve a Cristo, o que é que ela deveria fazer? Deixa ele embora. Por quê? Porque o seu relacionamento com o Senhor está acima desse relacionamento. Quando Paulo então faz essa suposição que os casados sejam como se não fosse, é em que sentido? É no sentido de que acima do Senhor não tem absolutamente ninguém. O Senhor precisa ser buscado, o Senhor precisa ser honrado. E olhem só, essa é uma questão de que tem que ser entendida à luz da perseguição, ok? Suponha,
levem em consideração a seguinte suposição: a igreja está enfrentando perseguição e, eventualmente, a minha esposa é presa por conta do nome de Jesus. E, ao ser presa por conta do nome de Jesus, ela decide negar a Cristo para não ser morta. Aí então os soldados chegam em casa e aí querem então que eu tome a mesma postura do que ela. E a postura que eu devo tomar é como se eu, nesse momento, não fosse casado com ela. Porque o meu relacionamento com o Senhor está acima do meu relacionamento com ela. É nessas circunstâncias em que o apóstolo está falando. Não é nenhuma abertura para nenhum tipo de pecaminosidade. Não é nenhuma abertura para qualquer outra posição. Nós devemos entender o que ele está falando à luz do contexto. Tanto que, olha só as aplicações que ele faz logo em seguida. Mas também os que choram como se não chorassem. Por quê? Porque qualquer sofrimento impresso pela perseguição não deve se comparar com a glória que temos em Cristo. Os que se alegram como se não se alegrassem. Isso quer dizer o quê? Qualquer alegria que não é em Cristo, como se não valesse absolutamente nada. Os que compram como se não possuíssem nada, porque a qualquer momento o império pode vir e tomar de vocês o que vocês compraram. Então, ainda que vocês tenham alguma coisa, não a tenham como preciosa. E no final ele ainda diz: os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. Em outras palavras, Paulo está dando um princípio que deve ser usado não só para os relacionamentos, mas para todas as coisas. O Senhor está acima de tudo na nossa vida. Esse é o princípio, por exemplo, que nós utilizamos quando aconselhamos pessoas que estão enfrentando perdas. Pessoas que estão enfrentando a depressão. O princípio de que Deus é suficiente para a sua vida é algo importantíssimo para a vida do cristão. Não há nenhuma perca ou perda que possamos ter que seja capaz de ofuscar o brilho e a glória e o prazer, o contentamento de ter Deus como Senhor da sua vida. Então, esse princípio deve reger absolutamente tudo que temos. Nós temos um lar, não temos? Nós temos uma casa, um teto onde entramos. Mas se um dia vierem tomar ele de nós, em detrimento do nome de Jesus, nós temos esse lar como se nunca tivéssemos, porque para nós Cristo é muito mais importante. Nós temos um veículo, não temos? Se um dia quiserem tomar o nosso veículo em detrimento a Cristo, nós não nos importaremos, porque Cristo é mais importante. Nós temos familiares, não temos? Pessoas que amamos. Hoje nós oramos por uma família que não está aceitando a perda de um familiar. Nós temos familiares, não temos? Temos. Nós amamos, não amamos? Amamos. Mas o dia que o Senhor quiser levar qualquer um deles, nós ainda assim podemos estar contentes e satisfeitos no Senhor, porque o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. Nós temos saúde, não temos? E nos preocupamos quando ficamos enfermos. Quantas pessoas nós pedimos oração? Me lembro que o pastor Wilson pediu para que eu orasse pelo pequeno Samuel, que até onde eu me lembro tem 1 ano de idade, nasceu de 7 meses, é isso, Fernando? Mas ele não cresce, ainda com 1 ano não desenvolveu o seu corpo, o seu organismo. Olha que situação terrível para uns pais. Nós olhamos crianças tão pequenas como a pequena Sofia, mas eu tenho certeza que se daqui 2 anos a Sofia tiver desse mesmo tamanho, essa graça toda se transformará em preocupação, porque esperamos que os nossos filhos cresçam.
Olha as meninas, a Sabrina, a Isabelle, a Brenda, estão aí quase na mesma faixa etária, mas se daqui 5 anos elas continuarem assim, a gente vai olhar, eu e o Washington vamos olhar e vamos nos preocupar, porque nós queremos que os nossos filhos, que as nossas filhas cresçam. Mas, mesmo quando as doenças e as enfermidades chegam, nós podemos nos contentar no Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Ele é suficiente para nós. A sua presença, o seu consolo, a sua vara e o seu cajado está conosco, independentemente da situação que enfrentarmos. É disso que o apóstolo está falando. Então, toda vez que você ouvir qualquer opinião ou exposição contrária a, não levando em consideração esse princípio e tentando levar qualquer frase de Paulo para uma direção pecaminosa, você, por favor, se posicione e diga: não, de modo nenhum, você está desconsiderando algo importante. O que nós temos aqui é uma palavra pastoral, é um apóstolo que plantou uma igreja e quer ver o seu rebanho crescendo no Senhor. Tanto que a próxima reflexão que eu faço, levando em consideração o verso 32 e o verso 35, né? Paulo apresenta qual é a razão dessas orientações. Por que é que ele dá essas orientações que, para nós aqui, com cerca de 2.000 anos de distância, podemos olhar e, sem levar em consideração o contexto, tirar conclusões precipitadas, mas aqui Paulo diz: sabe qual é a razão dessas minhas orientações e que nós aqui precisamos levar em consideração? Olha o que ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Por que nós nos preocupamos tanto com essas questões que são passageiras e nos esquecemos daquilo que é eterno, que é o nosso relacionamento, e só para plagiar o pastor Marcos hoje, o nosso relacionamento com a verdade. Por quê? Porque o nosso coração está voltado, está tão agitado para aquilo que é tão efêmero. Olha o que ele continua dizendo: quem não é casado cuida das coisas do Senhor. E como agradar ao Senhor? Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Qual é a preocupação do apóstolo? Eu quero que o Senhor esteja no centro do coração e do seu propósito de vida. Isso é possível estando casado? Sim. Isso é possível estando solteiro? Sim. Isso é possível trabalhando e fazendo faculdade? Sim. Isso é possível cuidando de uma esposa e filhos? Sim, isso é possível. É disso que o apóstolo está falando. Por isso que o que ele quer propor é esse é o princípio. O Senhor é suficiente para nós. Então, olhem só como ele vai tratar dessa questão importante e, de novo, ele vai lembrar de funções diferentes, mas o mesmo propósito. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim do corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Note, Paulo não está falando que essas coisas são erradas, são pecaminosas, mas a questão toda, a reflexão que ele quer que faça é o seguinte: se você é casado e cuida da sua família, no final das contas, quem é que você está honrando? O Senhor. Se você é casada e cuida da sua família,
quem é que você está honrando? O Senhor. Funções diferentes, propósito mesmo. Honrar o Senhor é a principal razão da nossa vida. Enfim, então, depois que Paulo faz essa recapitulação para informar que o que ele vai dizer sobre os solteiros, né, aqui estabelecido como virgens, isso vem do Senhor também. Ele então apresenta o que é que ele quer falar, o que é que ele tem a falar. A pergunta que eu faço aqui, né, como ajudar o solteiro, a primeira pessoa a fazer essa pergunta, as primeiras pessoas a fazerem essa pergunta, devem ser os pais. Hoje eu gastarei boa parte das aplicações pensando nisso. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Então, esse faça o que quiser é casar, tá bom? Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Qual é o primeiro e importante passo, ou ação, ou disposição que os pais precisam ter em relação aos seus filhos para saberem como ajudá-los? Note que Paulo, nesses 3 versos, do 36 ao 38, ele coloca as 2 situações possíveis. Quais situações? Casar uma filha ou não casar uma filha. Ter uma filha solteira em casa ou casar uma filha. E ele deixa bem claro que nenhuma das 2 ações, ou que nenhum dos 2 resultados é pecado. Isso quer dizer o quê? Você pode casar uma filha ou pode não casar sua filha e você não está pecando. Entretanto, o que é que deve promover as disposições de casar ou não casar? Olha o que ele diz, meio que de forma aparentemente para nós enigmática, né? Se alguém julga que trata sem decoro sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, a construção que Paulo utiliza aqui é uma construção que nos deixa com aquela sensação de que, de algum modo, esse pai conhece e sabe que essa filha foi chamada para o casamento. De algum modo, ele entende que não casá-la promoverá deixá-la sem decoro. Isso quer dizer o quê? Sem pudor, sem piedade. De algum modo, e lembrem-se, Paulo já havia dado para nós um princípio importantíssimo de como definirmos se nós fomos chamados para o casamento ou se nós fomos chamados para o celibato. Lá no início do capítulo, ele deixa bem claro qual é o raio-x. Qual é o raio-x? O raio-x é a questão do abrasar-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo está dando aqui uma orientação importante aos pais. Os pais são as principais e as primeiras pessoas ao conviverem com seus filhos e educarem os seus filhos, saberem e entenderem se Deus tem chamado seus filhos para o casamento ou para o celibato. O pai precisa orar por isso. O pai precisa perceber isso. O pai e a mãe precisam olhar para os seus filhos e tirarem as conclusões a partir daquilo que convive, a partir daquilo que vem, e diz: olha, o meu filho, Deus tem chamado ele para o casamento.
A minha filha, Deus tem chamado ela para o casamento. Ou o meu filho, ele vai apenas brincar com os sentimentos de outra moça. A minha filha não foi chamada para isso. A minha filha é melhor que ela fique solteira do que casar. Percebam então, na orientação de Paulo, conduzir a filha a partir daquilo que percebe para o casamento ou não, nenhuma das duas coisas é pecaminoso, desde que seja algo avaliado pelo um pai que está levando em consideração o Senhor como primeiro na sua vida e na vida da sua família. Então, olhem só, se nós entendermos que os nossos filhos foram chamados para o casamento, qual é o papel dos pais na vida dele ou na vida dela? O papel dos pais na vida dos filhos que foram chamados para o casamento é instruí-los sobre como um homem deve ser, como uma mulher deve ser. Nós precisamos entender, nós que já somos casados, já sabemos quais são as responsabilidades de um homem quando opta por trabalhar, ok? Por casar, desculpem. Um homem, quando opta por casar, ele sabe que ele não poderá gastar o seu ordenado do jeito que ele bem entende. Ele tem que ter obrigações, ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode ficar vendo um videogame novo que saiu e dizer eu quero, e deixar as contas atrasadas do mês por causa de um videogame. Então, se você não tem ensinado para o seu filho quais são as prioridades de um homem casado, se nós não ensinarmos isso para os moços e rapazes da nossa igreja, esses rapazes, esses homens não estão prontos para assumir uma família. Eles vão desgraçar a vida da mulher. Se nós não ensinarmos para esses rapazes que eles precisam ter responsabilidade no emprego e não ficarem com aquela conversinha de que o meu patrão me olhou torto, então tchau, eu não trabalho mais aqui. Isso é papel de homem? Isso é papel de alguém que quer assumir uma família? Isso é papel de alguém que entende que convive em um mundo onde há pecadores e que nem sempre teremos o melhor ambiente para trabalhar? De modo nenhum. Então, se nós queremos contribuir para que os nossos filhos tenham responsabilidades, nós precisamos ensiná-los assim. Nós precisamos dar a eles o senso de maturidade, de hombridade e não ficar paparicando. Homem é homem, pelo amor de Deus. As mães aqui me perdoem, mas não é à toa que a palavra manha começa com essa sílaba, M-A. As mães precisam entender que seus filhos precisam crescer e precisam ser homens e homens de verdade. Para de ficar paparicando o seu filho. Para de ficar encobrindo os erros do seu filho, não querendo contar para o seu esposo, querendo poupá-los. Para de ficar com aquela onda de que os seus filhos não podem, depois de tanta idade, não pode ir sozinho. Você está preocupada? Você está preocupado? Fique mesmo, mas você tem um Deus. E você deve orar a Ele e dizer, Senhor, cuida do meu filho, porque antes de ser meu, ele é do Senhor. Ele precisa crescer, ele precisa ser homem. O papel do pai e da mãe é fundamental. Eu pastoreei um rapaz extremamente fantástico, um líder maravilhoso, mas a mãe chamava ele de meu bebê. O cabra não podia lavar uma louça em casa. E a questão toda é que eu acho que ele acabou virando um bebê mesmo.
Olhem só, precisamos entender que os nossos filhos são dados pelo Senhor, a fim de que nós contribuamos com o Senhor naquilo que o Senhor tem na vida deles. A criação dos nossos filhos, então, não se trata de nós. A criação dos nossos filhos se trata de Deus. É por isso que, independentemente da idade da criança que aqui está hoje, os pais têm uma influência importantíssima. Marco e Sara já precisam orar a fim de que o Senhor dê a eles a compreensão de qual é o ministério da pequena Sofia, para que eles orem por isso, para que eles contribuam por isso, para que eles invistam na vida dela, para que eles eduquem ela para isso, a fim de que ela compreenda de qual é o papel de uma mulher bíblica. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a honrar seus compromissos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos de que eles precisam ter palavra. E aí eu sei que o Iago e o Vini hoje aqui estão na desvantagem, porque só tem vocês dois, né? Mas segura a bronca aí. Vocês dois precisam entender, e deixa eu já falar diretamente com vocês, porque é só vocês dois meninos que estão aqui solteiros mesmo. Vocês dois precisam entender uma coisa importantíssima. Se vocês entendem que Deus os chamou para o casamento, vocês precisam começar a demonstrar responsabilidade diante de Deus hoje, agora. Tenham responsabilidade com o Senhor de vocês, com o Deus de vocês. Honrem a Ele, seja fiel a Ele. Porque sendo fiel a Deus como um homem de verdade hoje, Ele dará a vocês a mulher que Ele quiser, as mulheres, né? Uma para cada um, que Ele quiser, para que vocês possam honrá-la também. As moças que estão aqui hoje, as meninas que estão hoje aqui, que ainda não casaram, precisam entender isso. Vocês estão tendo uma oportunidade que muitas mulheres que estão casadas hoje aqui não tiveram antes do casamento. De ouvir essas instruções importantes. Você teve essa oportunidade, Juliana? Não? Então você olha para essas moças que estão solteiras como privilegiadas. Olhem só. Vocês precisam olhar para os rapazes que forem até vocês e identificar neles se eles são responsáveis com o Deus eterno. Se eles são homens de verdade diante de Deus, homens que cumprem o que dizem, homens que buscam ao Senhor, homens que se dedicam ao Senhor, homens que são homens de verdade e que não se escondem atrás dos pais, mas homens que buscam honrar o Senhor aonde estão. Na faculdade que fazem, são homens de verdade e não ficam dando nenhum jeitinho. Não ficam comprando nenhum TCC por aí, mas faz o trabalho ele mesmo. Homens que não perdem a hora nos seus compromissos, homens que honram ao seu compromisso do trabalho, honram porque querem honrar tudo aquilo que Deus der nas suas mãos. E vocês, em contrapartida, se encontrarem um homem assim, valorizem. Valorizem. Valorizem porque muitas das mulheres que estão aqui só para ter um homem assim hoje, tiveram que sofrer muito com ele antes dele não ser assim. Mas você, Deus está esclarecendo você a fim de que você tome cuidado com isso. Sendo assim, os pais têm aqui um outro papel importantíssimo. Não pense que a sua filha não é capaz de fazer as tarefas de casa. Tirando o fato da Sofia que aqui está hoje, todas as outras que olho aqui são capazes de arrumar seus quartos, são capazes de ajudar a mãe lavando uma louça, varrendo uma casa, ainda que não varra como a mãe varreria, ainda que não lave uma louça como a mãe lavaria, ainda que não consigam dobrar uma coberta como suas mães dobrariam, vocês mães precisam ensiná-las isso.
E isso não significa que necessariamente ela fará isso para sempre na sua casa. Deus pode dar condições a elas para elas trabalharem e ainda assim pagarem alguém. Mas o fato de aprenderem hoje faz parte do conteúdo para a missão pela qual Deus quer ou não chamá-la. Faz parte do entender a responsabilidade de participar desta família, de fazer parte de verdade de um projeto que é muito maior do que a sua família, tem a ver com Deus. Ensine suas filhas a honrarem vocês. Ensine suas filhas a obedecerem vocês. Mas argumente de modo bíblico as obediências. Não diga que elas têm que obedecer apenas porque você é o pai. Mas elas precisam obedecer porque você é um pai bíblico, que anda com a verdade do Senhor. Você é uma mãe bíblica, que anda com a verdade do Senhor. A fim de que quando se casarem, entenda o papel dela no casamento, de submissão a um homem bíblico, de submissão a um homem que anda no Senhor. Olhem só, você que é solteiro e você que é pai e mãe hoje aqui, pode se autoavaliar e pensar: meu pai e minha mãe têm me ajudado ou dificultado as coisas para mim? Porque se você acha que a sua mãe ou o seu pai faz tudo para você, que ele está te ajudando, saiba que não está te ajudando, está te complicando. Agora, se sua mãe te dá responsabilidade, se o seu pai te dá responsabilidades, então louve a Deus pelos pais que tem, eles estão te ajudando. Nós temos um grande risco e um perigo imenso, o perigo da filholatria, de achar que os nossos filhos são a única razão da nossa vida. A propósito, alguns até colocam isso em frase de Facebook, né? A razão da minha vida. E está lá as fotos dos filhos. São frases que revelam quem é que manda, quem está sentado no trono do nosso coração. A razão da nossa vida é o Senhor, o Deus poderoso, o Deus altíssimo. Os filhos são presentes, heranças que o Senhor nos dá, a fim de que nós possamos contribuir com Ele para aquilo que Ele mesmo tem na vida dos nossos filhos. Paulo conclui esse assunto, ou capítulo, fazendo alguns arremates com ligações a partir daquilo que ele já havia dito. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser. Mas entenda com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha só que interessante. Deus estabelece aqui algo importante. Se você quer casar, você precisa saber se o indivíduo ou se a indivídua está no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Toda vez que Paulo vai falar da opinião dele, ele vai trazer alguma pessoa da Trindade para dizer o que ele quer dizer com isso. Sendo assim, meus irmãos, eu volto àquela minha conclusão que eu tenho dito desde o início. Como a igreja de Corinto, somos instruídos pelo Senhor para que, seja judeus ou gentios, seja livres ou escravos, vivamos para honrar a Deus em todas as coisas. Que o Senhor nos dê graça, que cada jovem aqui entenda que quem deve ser o Senhor da sua vida é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não se desespere, confie no Senhor. Se o Senhor o chamou para o casamento, Deus lhe dará aquele que Ele quer ou aquela que Ele quer.
ore. Mas você é livre para escolher, desde que seja no Senhor. Vamos em pé, vamos orar. E que nós, pais, sejamos fiéis ao Senhor nessa ajuda com os nossos filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque assuntos tão delicados são sempre apresentados a nós por meio dela. A tua palavra sempre nos orienta e nos direciona. E que saiamos daqui nessa manhã convictos de que o Senhor tem falado conosco, de que o Senhor quer o nosso bem e de que o Senhor quer que todos nós estejamos no Senhor para sempre. Capacita, ó Deus, aqueles que estão angustiados com a sua situação civil, preocupados com o que será da sua vida, seja porque não estão casados ou porque escolheram mal e estão sofrendo as consequências disso. Que o Senhor possa transformar os relacionamentos que estão inadequados diante do Senhor. E que o Senhor possa guiar os nossos jovens para que tenham, ó Deus, uma família que honre ao Senhor. Que o Senhor possa conduzir todo esse processo. Nós somos gratos ao Senhor nesta manhã, te damos graças, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e que o Senhor nos dê uma semana em tua presença, uma semana em que possamos aplicar tudo o que temos aprendido desde a EBD. Ó grande Deus, cuida dos enfermos, cuida daqueles que não puderam vir. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém.